Aqui a gente começa a entrar num conceito de DLP, né? Data Loss Prevention, ou prevenção à perda de dados. E que é um dos recursos que uma empresa pode utilizar para também não restringir tanto a inovação, né? O equilíbrio que o Rogério sempre traz de produtividade, inovação versus segurança, né? Para não restringir muito a inovação, mas também mantendo um controle, não só escrito na política que você não pode colocar determinada informação lá na IA. Pode usar IA, mas não coloca aquela informação. Mas aí você acaba dependendo da pessoa garantir que aquela informação não vai para frente. Mas a gente tem hoje tecnologias, né, de DLP que, mesmo que a pessoa tente fazer, ela é restringida, bloqueada pela tecnologia, né? Mesmo que ela não quisesse fazer, às vezes escapa. E isso tudo dentro de um conceito de DLP, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né? Como isso funciona, né? Como isso funciona, como é que a empresa possa instituir essas políticas que ela define para que esse uso da IA seja efetivamente seguro. Perfeito. O que acontece? Como você bem disse, DLP representa Data Loss Prevention. É uma boa prática, um conjunto de ações, né, ou tecnologias que nós podemos utilizar que tem por objetivo evitar o vazamento de informações confidenciais. Vamos pegar o exemplo do cartão de crédito. Eu sou uma empresa do segmento financeiro e dentre os dados que eu manipulo, existe ali a necessidade de manipular dados relacionados a cartão de crédito dos meus clientes. Perfeito. Eu preciso ter controles de prevenção à perda de dados rígidos para que essa informação de fato não venha a vazar, não venha a ser comprometida. Se for comprometido, eu trago risco para o meu cliente, trago risco para o meu negócio, eu trago exposição da minha marca e eu tenho, inclusive, algumas sanções aí relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados no território brasileiro. Então, de fato, é um tema de extrema importância. Uma política de DLP, ela deve caminhar, novamente, alinhada à perspectiva tecnológica, à perspectiva processual. E antes de falar de adoção de tecnologias relacionadas à prevenção à perda de dados, por exemplo, eu posso aplicar aqui um controle que impede o envio de e-mail, um controle que impede o upload de arquivos para soluções de terceiros, para soluções não gerenciadas ou não governadas. Isso tudo se aplica ao contexto tecnológico dessa estratégia de prevenção à perda de dados. Mas aqui eu vejo como importante seguir um fluxo de processos e uma jornada de maturidade. Primeiro ponto, para que eu possa falar de segurança de dados, eu preciso conhecer os meus dados. Preciso saber aonde estão as informações, por exemplo, aonde estão os arquivos que contêm informações de cartão de crédito. Será que está só naquele documento, aquele arquivo em Excel que eu tenho na minha empresa, que possui a lista de clientes? Será que os dados de cartão de crédito estão só ali? Então, o primeiro ponto, eu preciso realizar uma descoberta dos meus dados. Na sequência, é importante que eu classifique essa informação. O que é classificar a informação? Eu gosto de fazer uma analogia com o carimbo, né? Basicamente, você coloca um carimbo. Peraí, esse arquivo contém informação de cartão de crédito, então eu coloco um carimbo de confidencial, certo? Então, primeiro ponto, eu fiz uma descoberta no meu ambiente. Olhei para os arquivos do SharePoint, para os arquivos do Exchange Online, para os arquivos do meu file server, por exemplo. Identifiquei que onde estão determinados arquivos que contêm aquele padrão, aquela expressão regular que equivale ao número de cartão de crédito. Legal. Segundo ponto é aplicar uma classificação para esses arquivos. Então, se o arquivo contém o padrão de cartão de crédito, eu aplico ali um carimbo de confidencialidade, né, de alta confidencialidade. E o terceiro ponto é, de fato, a tecnologia para prevenção à perda de dado. Então, quando aquele arquivo que possui aquela tag for compartilhado externamente, eu posso ter uma política que bloqueia aquele envio ou que notifica o meu colaborador, no sentido de você está manipulando um arquivo de alta confidencialidade. Tem certeza que você deseja enviá-lo para um destinatário externo? Eu posso ali ter o ok do meu colaborador e eu posso ter alguma medida, digamos, de proteção adicional. Como, por exemplo, apenas a pessoa de destino daquele e-mail, apenas a pessoa ao qual aquele conteúdo está sendo direcionado pode acessar aquele arquivo, um arquivo criptografado, protegido, onde apenas a pessoa de destino pode acessar. Se a pessoa tentar compartilhar com outra pessoa, não consegue o acesso, por exemplo. E até mesmo no sentido de compartilhar a informação, porém também notificar uma área de compliance, notificar o gerente da pessoa, para trazer visibilidade quanto ao compartilhamento de dados confidenciais.
Veja que aqui eu tenho inúmeras possibilidades. O que nós temos hoje são ferramentas no portfólio Microsoft que ajudam a conectar a questão de tecnologia aos processos corporativos, de forma que eu posso definir, de acordo com a minha regra de negócio. Eu devo bloquear o compartilhamento? Eu devo permitir o compartilhamento, mas aplicar ali um rótulo ao fundo do arquivo, identificando ele como confidencial? Então, eu tenho aqui diferentes configurações que podem ser aplicadas nesse contexto, com o objetivo de prevenir a perda de dados ou o vazamento de dados. E prevenir a perda não só pelo comportamento, né? Mas por aí a questão da cyberameaça também, os cybercriminosos tentando buscar uma brecha dentro da tua empresa, mas que mesmo conseguindo acessar a empresa, eles não vão conseguir acessar o documento que contém o dado sigiloso. Excelente ponto. Eu gosto muito de comparar, né? A gente teve algumas conversas aqui, eu sempre trago o exemplo do condomínio, né? E eu gosto muito desse exemplo porque ele é uma analogia de cibersegurança com algo do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, o condomínio onde eu moro possui portaria 24 horas, possui muro alto, cerca elétrica, os prédios possuem acesso por cartão, por tag, ou reconhecimento facial, enfim. A porta da minha casa possui uma fechadura. E dentro da minha casa, se eu tenho objetos de muito valor, o que eu faço com esses objetos? Eu guardo em um cofre ou guardo em um local seguro, certo? Então, eu tenho diversos controles até que um atacante, uma pessoa mal intencionada, consiga chegar nos objetos que eu tenho de maior valor. Trazendo essa analogia para o nosso ambiente corporativo e pensando em segurança cibernética, eu tenho diferentes camadas que protegem o meu ambiente. Eu tenho gestão de acesso à identidade, mecanismos para autenticação, mecanismos de proteção de perímetro, mecanismos de detecção de ameaça. Porém, eu também preciso proteger o que eu tenho de maior valor dentro do meu negócio, que hoje em dia pode ser considerado os dados, né? De uma forma de fato segura, que faça vantagem, que tome uso dessas camadas adicionais, mas que também não torne fácil o acesso a esse conteúdo confidencial. Aí entra justamente essa questão da proteção do dado, mesmo que as demais camadas venham a falhar de alguma forma, ou algo venha a acontecer que expõe este dado, ou que expõe o meu ambiente, eu tenho uma camada de proteção adicional que protege os meus dados de maior valor. Dentro da disciplina de segurança, nós temos diversos frameworks, né, diversos conjuntos de boas práticas que são indicados para que a postura de segurança do meu ambiente esteja elevada. Um desses frameworks que eu gosto muito se chama proteção em camadas. E justamente se compara a esse modelo do condomínio, né? Eu tenho ali as camadas de proteção externa, camada de proteção de rede, proteção de identidade, proteção das minhas aplicações, proteção do meu endpoint e proteção dos dados. Então, eu tenho diversas camadas que vêm, né, de uma ordem decrescente, protegendo desde o que está mais exposto até o que está mais protegido, até o que é mais interno, chegando por último nos dados. A representação visual desse modelo é, de fato, os dados ali embaixo, né, numa camada de proteção, e todas as camadas por cima, trazendo essa visão do tipo, para chegar nos dados, eu tenho que passar por todas essas camadas, e em cada uma delas eu tenho os devidos controles aplicados.